continuando nesse propósito, Deus preparou para nós aí uma mensagem muito linda para nós, para esse domingo, né? E tem tudo a ver com o cuidado de Deus tem tido conosco, né? Com todo mundo, mas Deus cuida de todos, mas quanto mais nos aproximamos de Deus, a gente vê a direção dele, o caminho que ele nos indica, né? É como o pai cuidando do filho mesmo, né? Dando aquelas direções. Agora, se o filho não ouve o pai não pode fazer nada, mas o pai está sempre trazendo uma mensagem de direção para os filhos, né? Abra comigo em Salmos 91. Quem nunca leu Salmo 91? Esse Salmo 91, mesmo que as pessoas nunca viram a Bíblia, já viu falar do Salmo 91. Né? Porque tem muitos que têm o Salmo 91 como um amuleto em casa. Você já viu falar? Muitas pessoas têm a Bíblia, não porque ela estuda a Bíblia, mas porque falaram, olha, compre uma Bíblia, abra no Salmo 91 e deixa lá, que você vai ver que a sua vida vai melhorar. É uma bobagem muito grande, mas o Salmo é uma verdade muito grande, né? Deixar a Bíblia aberta, e que fica a página amarelada lá, não vai ajudar você em nada, né? Então, mas Salmo 91. Tem gente que não conhece nada da Bíblia, mas é capaz de citar o Salmo 91 de cor. Acredita nisso? Uma vez eu trabalhei no banco muitos anos, né? Uma vez, uma gerente conhecida minha, eu perguntei para ela não era evangélica nada, né? Mas ela falou assim, eu conheço o Salmo 91. Eu falei, não acredito, você conhece? Conheço. Minha mãe ensinou, fez eu decorar o Salmo 91. Eu falei, amém, né? Já é alguma coisa. Então, o Salmo 91, no verso 1, fala assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por o Senhor ser esse Pai maravilhoso. Muito obrigado por nós, como filhos, o Senhor nos acolher, nos preparar assim esse culto, onde nós já trouxemos aqui o louvor, a adoração, e nesse momento nós queremos adorar o Senhor com o nosso ouvido, Pai, com a nossa atenção. Eu peço a Deus que cada um dos irmãos que estão assistindo aqui presencialmente, aqueles que estão em casa assistindo essa mensagem pela internet, aqueles que vão ver essa mensagem depois gravada, Senhor Deus, que eles possam nesse momento se colocar, Senhor Deus, o seu ouvido em adoração a Ti, como atenção para a palavra de hoje. E o Senhor tem grandes coisas para nós, Senhor Deus. Fala que nós, como Teus servos, ouvimos e que nós possamos aprender de Ti nessa noite. Eu Te agradeço, Papai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, né? Deus é um Deus cuidadoso. E a Bíblia é uma carta de Deus para nós, para mim, para você, né? A Bíblia é uma carta de Deus aberta para mim, para você. E aí, né? O que acontece? Deus, na sua maravilha, ele inspirou homens, né? Diversos homens, o Espírito Santo inspirou para escrever, deixar aqui escrito. E essa palavra, ela vem falar conosco, né? Você já teve assim momentos, você está lendo a Bíblia e aquela palavra falar com você? Aí a gente diz que aquela palavra foi rema na sua vida. O que é isso, pastor? Por exemplo, você está lendo a Bíblia e de repente você está lendo, de repente uma palavra salta, parece que sai fora da Bíblia e fala, isso é para você, né? Então aquilo lá é uma mensagem de Deus para nós. Deus fala, né? E a Bíblia não é, segundo a própria Bíblia explica a Bíblia, e ela diz que Jesus
é a palavra. Deus, quando falou haja luz, né? Jesus era a palavra, né? Estava ali presente, né? O Espírito Santo estava ali pairando sobre a face das águas. E Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, a palavra de Deus é o próprio Deus falando conosco. E Jesus é o verbo. Então, quando nós falamos aqui dessa palavra, né? Então, tem hora que você está numa situação de inquietude, a sua alma está sem paz. Leia a Bíblia, né? Ouça um louvor, às vezes um louvor fala. Deus fala de várias maneiras. Deus fala. Quando eu comecei, né, a aprender a caminhar com o Senhor, e eu via as pessoas falavam, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Mas como é que é essa história de Deus falar comigo? Né? Eu ficava intrigado. Né? Deus não fala comigo, Deus nunca falou comigo. Como é que é essa história? Né? Aí um dia, eu e minha esposa ministrava curso de casais, né? E aí nós tínhamos dado um curso lá em Campinas. Nós levamos o curso, eu já contei essa história aqui para quem é mais antigo da igreja. Levamos esse curso para Campinas. Foram 13 semanas viajando para Campinas, todo domingo. Né? E o pastor Kamakura, a esposa dele, eu e a Neuza, íamos todo domingo, 100 quilômetros para lá, 100 quilômetros para cá e tal. Aí terminou o curso, teve a formatura, isso foi em novembro, né? A formatura foi em novembro. Aí, foi uma benção, né? O curso. Aí, de repente, nós estávamos conversando com a Neuza, estava eu e a Neuza, conversando o seguinte, olha, e agora? Lá em Campinas, nós fomos os primeiros a levar o curso Casados para Sempre para lá, porque não havia ainda lá em Campinas ninguém que desse o curso. Nós fomos os primeiros que levamos o curso para Campinas. E lá na formatura, vários casais resolveram que queriam continuar, queriam fazer curso. Né? Foi agora. E agora, né? Aí eu falava para ela, né? Vamos de novo para Campinas. E ela falava assim para mim, né? Deus nos chamou para dar esse curso, mas não precisa ser em Campinas. Pode ser aqui em Osasco. Aí eu falei assim, mas e esses casais que estão querendo fazer o curso? E estava naquela conversa, né? Que crente não discute, né? Ele tem uma comunhão intensa, né? Estava naquela comunhão intensa, né? E aí, falei, sabe uma coisa? Vamos orar, vamos ler a Bíblia. Quando eu falei, vamos ler a Bíblia, eu peguei, orei, né? Pedi para Deus dar a direção. Aí, quando eu abri a Bíblia na direção que Ele me deu, se eu não me engano, era 1 Coríntios 8:10. Deixa eu ver se é isso. Há muitos anos que eu não... Faz algum tempo que eu não cito essa passagem. Vamos ver. Eu sei dizer que quando eu fui ler a Bíblia, naquela passagem, vamos ver se é 1 Coríntios 8:10 ou se é 2 Coríntios ou 1 Coríntios. Diz assim, não, deve ser 2 Coríntios. 2 Coríntios. Foi muito interessante, né? Porque nós discutimos, conversamos, como é que vai fazer, como é que não vai fazer. Aí depois, aí eu fui ler lá. Deus falou assim, lê, né? Veio no meu coração, né? Lê 2 Coríntios 8:10. Aí eu abri aí, ó, quem quiser, coloca lá para nós, ô Bruno, por favor, por gentileza. Vamos ver como é que está essa versão aqui. Coloca 2 Coríntios 8:10. Ó, olha como é que está. Depois de discutir, vamos, né? E eu falava, nós vamos. A minha esposa falou assim, não, mas vamos fazer aqui em Osasco, não, né? Aí, e nisto eu dou o meu parecer. Pois isto convém a vós que desde o ano passado começaste, nós tínhamos feito o curso em novembro, né? Começasse, e não foi só praticar, mas também querer, né? Vira lá. Agora, porém, completai também o que já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento segundo o que tendes. Olha só. Depois dessa, né?
A Neuza falou, não tem jeito, né? Vamos para Campinas de novo. Então, nós fizemos um grupo lá em Campinas e outro aqui em Osasco. 2 cursos ao mesmo tempo. E nós tínhamos nos convertido há 6 meses. Olha só como é que Deus trabalha, né? Nós tínhamos 6 meses de conhecimento da palavra e nós já estávamos no campo, né? Trazendo a mensagem. Eu falei assim, mas Deus é muito bom, né? Ele foi uma bênção tão grande na nossa família que a gente não parou de servir nunca mais, né? É que nem um louvor que fala assim, como é que é? Me puseste uma brasa no peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Lembra desse louvor? Eu aprendi na igreja católica. Talvez a gente fale, não, aqui não, nós nunca cantamos, verdade. Bom, por que eu estou falando isso? Nós estamos falando aqui, né, de uma palavra que Deus está cuidando da gente, Deus fala conosco. Agora, o quanto nós queremos ouvir Deus é o quanto nós vamos receber de Deus, né? Então, eu fico muito assim, feliz, muito empolgado, assim, né? Quando você vê a direção de Deus para a nossa igreja, para as famílias que vêm aqui, para aqueles que estão buscando o Senhor está cuidando, está dando a direção, e a vitória está muito próxima, né? Muitas lutas nós temos, mas a vitória está muito próxima. Então, quando você fala assim, luta, se você perguntar para uma pessoa hoje, e aí, como é que você está? Tudo bem? Se for para a mulher, cuidado, porque a mulher, né? Mulher, ela para e fala tudo mesmo, né? E às vezes a gente pergunta, o homem fala, tudo bem, e tal, né? Na verdade, não se fala nada. Mas assim, quando a gente fala assim, né? Você pergunta, né, para a pessoa, tudo bem? Antes de seguir aqui, eu quero fazer a pergunta do primeiro texto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Esse descansa à sombra do Onipotente e diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Tu és o meu Deus, né? Da minha salvação. Quantos de vocês, essa palavra, você falaria, está no meu coração, eu descanso no Senhor. Esse é o tema da palavra de hoje. O meu lugar é no Senhor, né? O meu lugar é no Senhor. Deus tem um lugar de descanso para nós. E é isso que Deus quer falar para nós, tá? Então, se você, quando eu leio essa passagem, e falar assim, esse Salmo 91, né? Que fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, ele diz ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, Tu és o meu Deus em quem confio. E sem piscar, não é da boca para fora não, estou falando do meu coração. Então esse é que está mais preparado para esse momento que nós estamos vivendo. E é isso que o Senhor quer. Porque tem muita gente que não tem isso como rema na sua vida, né? E o Senhor está trazendo essa mensagem exatamente para que a gente confie nele, tá? Então, aí se você fala o seguinte, né? E aí, tudo bem? Nós que estamos na igreja, né? Que prega a palavra, que todo domingo o Senhor está trazendo alimento e mais alimento para nós. Nós já estamos passando por penúrias. Não estou falando que nós estamos aqui lamentando, não, nós sabemos que Deus está conosco, mas eu sei que tem situação difícil no nosso meio. Tem situação muito complicada. Agora, imagina aqueles que não têm Deus, em quem Ele habita no seu esconderijo, em que Ele não descansa à sombra do Onipotente. Pensa nessa situação. Pensa, né? Como é que pode, né? Então, por isso, se você for perguntar para uma pessoa, como é que você está? Você está bem? Tá?
essa pessoa, como é que vai a sua vida? Aí ele vai falar assim, qual vida? Como assim, pastor? Se você falar com uma pessoa, como é que vai a sua vida? Ele vai falar assim, a minha vida pessoal, a minha vida familiar ou a minha vida espiritual? Só aqui, eu já falei de 3 vidas, que implica. Você pode estar bem em uma, mas não estar bem em outra. Quando a gente fala em vida pessoal, né, você começa assim, na vida pessoal, na nossa vida pessoal, nós temos assim, a questão da saúde, que hoje é fundamental, né? A gente muitas vezes não deu valor à saúde tanto quanto nós estamos dando hoje. Tanto é que está todo mundo correndo atrás de vacina, né? Porque se nós perder a nossa saúde, agora mais do que nunca nós percebemos que a nossa vida não vale nada, né? Se não é Deus cuidar, né? Um triz. Nós temos um colega lá na empresa que ele está, como eu, como a Zuleika, trabalhando na mesma empresa, nós estamos desde março do ano passado trabalhando em casa. Glória a Deus, né, que deu essa oportunidade para fazermos o trabalho em casa. Mas aí, a esposa dele precisou voltar ao trabalho e alguém lá no trabalho trouxe o Covid, passou para a esposa dele passou para ele. Conclusão, semana passada estava internado em estado grave na UTI, né? E nós todos orando lá para que Deus colocasse a mão lá. Então, ou seja, você se cuida, você está em casa, mas de repente alguém na sua família... Então, quando a gente fala o seguinte, como é que você vai bem? Como é que você está? Está tudo bem? Então, primeiro eu quero saber o seguinte, onde você está perguntando? A minha vida pessoal, eu preciso saber primeiro, você está me perguntando da minha saúde, graças a Deus estou bem, né? Aí tem a saúde física que nós falamos, mas tem a saúde da alma também. Tem gente que está inteirão, né? Mas a alma está um bagaço, né? Cansada, né? Então, aí nós estamos falando da vida pessoal, né? E aí, quando você fala da vida pessoal, tem o lado profissional. A pessoa pode ser uma pessoa frustrada de não ter conseguido, né, ser aquela pessoa no campo profissional. Eu não tive condição de estudar e por isso minha vida é assim, assado, né? E quando você fala, não, eu tenho a minha vida pessoal, tenho que ver a questão da saúde, da alma, eu tenho que ver a minha questão de formação profissional, que eu posso ter problema com esse desemprego, dificuldade de arrumar emprego. E aí tem a questão financeira. Aí quando você fala, não, mas além da vida pessoal, como é que vai a sua vida familiar? Bom, aí complicou, né? Porque além da vida pessoal, que eu falei tudo aqui, né? A questão da saúde física, da alma, a vida familiar, você tem também, né, o seu casamento, ou se você é solteiro, o seu relacionamento com seus pais. Às vezes você tem tudo bem com você, mas tem alguma coisa no seu relacionamento horizontal, né? É o relacionamento horizontal que não está bem, né? Tem uma situação mal resolvida, de repente uma questão de desconfiança, uma questão de problema lá, né, no relacionamento. E aí vem o financeiro, né? Porque quando tem a vida familiar, é mais uma cabeça. Às vezes você não se dá bem com você mesmo. Tem gente que não está de bem nem com ele mesmo. Imagina quando ele tem que se relacionar com mais, né? Que Deus coloca o cônjuge. O cônjuge, Deus colocou a família, né? Montou a família de uma forma maravilhosa, né? Porque o marido e a mulher, eles se completam. E um funciona como se fosse um esmerilho. Porque nós temos coisas que nós somos ásperos, sabe? Nós temos assim, sabe, arrebarbas. E o outro vem como esmerilho para tirar as arrebarbas. Deus coloca você, às vezes, com uma pessoa, o cônjuge, que implica com você com alguma coisa, não é porque ela é chata, é porque Deus colocou ela para te melhorar e você melhorar ela. Então, o relacionamento, né, tem que entender, né, o quanto aquela pessoa está sendo bênção na sua vida e você achando que está sendo uma cruz. Não é? Então, quando nós falamos da vida pessoal, né, eu
falei agora da vida familiar, que tem o lado do relacionamento, e vem o financeiro. Quando são duas cabeças, o financeiro complica mais ainda, né? Por quê? Porque uma pessoa pensa de um jeito, outra pessoa pensa do outro. O financeiro, você sozinho, já é uma briga para você resolver a sua conta bancária, né? Não ficar no vermelho. Agora, quando tem mais um nessa história, né? Então, irmãos, não é fácil. Aí vem a terceira área, que é a vida espiritual. E a vida espiritual? A vida espiritual está tudo bem, né? Normalmente as pessoas acham que a vida espiritual sempre está bem porque, é porque eu estou bem, não tem problema nenhum, né? Eu vou na igreja, né, de vez em quando eu vou lá na igreja, né, eu assisto culto, às vezes eu dou até oferta, às vezes eu até dou o dízimo. Irmão, o valor que as pessoas dão para a vida espiritual é 0,000, enquanto deveria ser uma das principais. Por quê? A nossa vida espiritual é que vai nos dar a direção para a nossa alma ser tratada e a nossa vida pessoal, né? Nós acertarmos o relacionamento. Então, quando você fala da vida espiritual, as pessoas falam assim, eu estou bem, ixi. Mas assim, é difícil você ver alguém e falar assim, olha, eu estou mal espiritualmente. Mas ele não está mais lendo a Bíblia, não está mais orando, não faz questão mais de vir ao culto. Então, a vida espiritual é tão importante quanto a vida pessoal e a vida familiar. Principalmente porque a vida espiritual é uma porta de nós buscarmos a ajuda que nós temos como filhos de Deus, né? Ajuda, né, dos céus. Né? Nós temos um relacionamento horizontal, mas o nosso relacionamento vertical, que é com Deus, direto com Deus, nós precisamos muito, né, desse relacionamento, e aí isso acerta a nossa vida pessoal, a nossa vida familiar. Mas as pessoas não têm esse entendimento. As pessoas precisam entender, né, que nós temos um Deus que é Espírito, né, e Ele, né, através do nosso Espírito, Ele fala conosco e Ele nos dá a direção. Mas se você não estiver conectado, não tem jeito. Então eu estava dizendo, né, que as pessoas não ligam muito para a vida espiritual e não, é difícil você ver alguém falar assim, eu não estou bem espiritualmente, pastor, né? Estou bem na vida pessoal, financeira, tá, mas espiritualmente não. A pessoa acha que está bem na vida pessoal, que tem dinheiro no banco e tal, ela está bem, né? Está resolvida. Aí Jesus fala assim, né? Como está enganado, né? Fala assim, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tudo que você juntou vai ser para quê? Daqui nós não vamos levar nada, né? Então, essa é uma verdade, né? Nós temos que construir tesouros no céu. E Deus tem nos chamado para nós termos uma vida espiritual regada, cuidada, zelada, para que Ele possa nos abençoar, né? Então, quando nós nos aproximamos de Deus, entendemos isso, Ele fala assim, sim, agora sim. Você não imagina que delícia, esses dias com meus netos em casa, que todo dia tem que contar história para eles. E não serve ler história, não. Tem que ser história inventada. Ele fala assim, não. Eles falam assim, não é para ler história, não. Tem que ser histórias inventadas, né? E aí Deus dá sabedoria para a gente trazer histórias assim, que tem um fundo, para a gente ensinar. E como é gostoso você ver a criança entendendo, né, o que Deus está falando através daquilo ali e aprender. E assim que Deus olha para nós e fica feliz também. Quando a mensagem vem, nós entendemos e aplicamos. Porque aí nós começamos a andar, né, na vontade dele e ele começa a ver a gente bem e ele fica feliz, né? Então, nisso aí é que está a nossa passagem aqui de hoje, né? Então, nós temos visto assim, muita gente cansada. Almas cansadas. Muita gente assim, lutando, dando murro em ponta de faca, né? Por quê? Porque é que nem Deus fala lá em Jeremias 2,13, que eu falei aqui no culto dos jovens, né?
no encerramento, Deus me deu a direção para falar. Deus fala lá para o profeta Jeremias, falar ao povo o seguinte: 2 grandes males fez o meu povo. Deixou a mim manancial, né, fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rotas, ou seja, piscinas furadas. Imagina Deus sendo um manancial de águas vivas que jorra sem parar o tempo que nós precisarmos. Ele é uma fonte a jorrar na nossa vida. A gente fala: essa eu não quero. Vira as costas para Deus e fala: eu quero aquela lá. E vai cavar uma piscina. O que é as cisternas rotas? No campo, as pessoas, para segurar as águas da chuva, faziam buracos, piscinões, né? Só que faziam piscinões furados. A água vinha e ia embora. Então não é por acaso que as palavras vêm quando a pessoa está cavando para si cisternas rotas. A palavra de Deus não funciona, porque ela vem, dá um bálsamo, uma alegria, não é no dia seguinte já acabou tudo. Por quê? Foi embora, né? Porque a pessoa está preocupada mais em resolver da forma dele do que em ouvir a Deus, né? Então, a palavra de hoje, né, é que nós temos assim pessoas cansadas. E essa pandemia faz com que as pessoas fiquem mais cansadas ainda, né? Essa situação de não ver a luz no fim do túnel, né? As pessoas ficam mais cansadas ainda. Então, mas Deus, Ele tá cuidando, né? Então, nós temos para nós aqui a seguinte situação. Cada um de nós somos diferentes. Nós temos assim, cada um de nós temos assim, uma forma de absorver mais a palavra, outro menos e tal. E na vida, para aguentar os baques, nós também somos diferentes. Eu estava conversando com o irmão Fernando, né, da aluna ali, né? Ele estava falando que ele tomaram vacina. Ele tomou vacina e não teve nada. E a mulher dele teve a vacina e teve reação. Ele estava achando que era a vacina. Eu falei: não é a vacina, é o organismo nosso que é diferente. Por exemplo, eu e a minha esposa, nós somos tão abençoados que nós tomamos a primeira dose, a segunda dose, 0 problema. Outras pessoas tiveram problema. Não é problema da vacina, é o problema do organismo. Então nós também, o nosso organismo, assim, a nossa estrutura espiritual, nós estamos assim, somos diferentes. Tem gente que tem mais pegadas, tem gente que está mais forte, resiste mais, outros são menos, né, menos resistentes. Então, nós temos um fôlego. Por que a gente se cansa? Uns estão passando pela mesma situação e não está cansado. Outros estão passando por uma situação muito menor e já está: não aguento mais, eu vou morrer, e não sei o quê, né? Porque nós somos diferentes. Nós temos fôlegos diferentes. Igual o guepardo. Alguém já viu assim, filme no History, né? Tem um canal que você fala do mundo selvagem. E é gostoso ver a natureza. Tem o tal do guepardo. Alguém já ouviu falar do guepardo? O guepardo é da família do leopardo. Só que o guepardo vive nas savanas africanas. E o leopardo vive em outras regiões, não necessariamente naquele lugar que tem um monte de antílope, né? O guepardo é um animal tão veloz, é o mais veloz dos felinos, né? Ele corre de 80 a 130 quilômetros, ele pega de velocidade. Pode um negócio desse? Né? Só que ele tem um problema. O leopardo, que não é o guepardo, que é o mesmo bicho, mas vive em outra região, ele já tem, um pique dele é de 50 km por hora. É correr pra caramba também, mas não é um guepardo. Só que o guepardo tem um problema. O guepardo, ele fica lá olhando a presa dele, e olhando, examinando em qual ele vai atacar. E a hora que ele vai atacar, ele tem que acertar, em 3 minutos ele tem que pegar aquela presa. A hora que ele sai com tudo, né, ele está lá examinando, aí quando um antílope, né, se destaca do bando, ele fala assim: aquele lá. Ele percebe um meio
meio exposto. Aí, a hora que ele vai, o antílope sai na carreira e ele sai atrás. Ele tem 3 minutos. Ou ele pega, ou acaba o fôlego dele, e ele fica pior do que um rinoceronte que não aguenta sair do lugar de tanto peso, porque acabou o pique dele. Então, nós também temos fôlegos limitados para aguentar essas coisas que acontecem na vida da gente, seja na área pessoal, seja na familiar, seja na parte espiritual. Deus sabe disso, que nós somos limitados. E Ele preparou para nós, né? E Ele já nos fez assim, né? Ele sabe que nós precisamos do descanso, e Ele já fez o dia e a noite, né? Nos deu o sono, para que o cansaço físico nós pudéssemos recuperar ele uma vez por dia, ser obrigado, de cada 24 horas, tem que dormir pelo menos umas 6 horas, até 8 horas, sei lá, cada um é cada um. Mas nós temos uma limitação, temos obrigado a descansar, e Deus já preparou a gente assim. Mas quando nós estamos falando do cansaço que nós estamos vendo aqui, espiritual, atinge a nossa alma. E aí, Deus também preparou um descanso para nós. Deus, sabendo das nossas dificuldades, como nós são meio guepardos assim, né? Temos um fôlego limitado, Deus preparou um descanso para nós. Então, pastor, o senhor acabou de falar que é o sono. Não, o sono é o descanso físico. Estou falando um descanso para que a gente possa recarregar a nossa bateria, a nossa força e partir. Né? Nós temos um propósito, um alvo. Né? Se nós parar no meio do caminho, nós não vamos chegar nunca lá. Então, Deus, sabendo da nossa canseira, dessas lutas que viriam, Deus preparou um descanso para nós. Né? Deus, Ele já sabendo disso aqui, né? Ele preparou um descanso que muitos já sabem disso, outros mais, outros menos, que é esperar no Senhor. Né? A gente consegue descansar, como eu disse lá em Salmos 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse descansa à sombra do Onipotente. Eu pergunto, nessa situação toda, você sabe, você consegue, mediante toda a circunstância ruim que não está, de repente está boa hoje, amanhã não está, você consegue descansar no Senhor? Deus preparou um lugar de descanso para nós. E nós temos que aprender a descansar, esperar no Senhor. E esperar, né? Quando nós aprendemos a esperar no Senhor, confiar no Senhor, né? Daí vem aquela palavra, esperança, né? O que é a nossa vida se nós não tivermos esperança, não é verdade? Pensa numa pessoa que está com diagnóstico de... Vamos pensar numa tragédia aqui, só para ilustrar. Uma pessoa que está com diagnóstico de câncer, que fala, você não tem mais do que 30 dias. Acabou a esperança dele, não é? Acabou a esperança dele. Mas a gente conhece histórias de pessoas que têm fé, né? Pessoas que têm fé. Mãe que está ao lado do filho há 6 meses. Um filho com diagnóstico de câncer no cérebro e que o médico não pode operar, estou falando uma situação real, né? Que não pode operar e que o médico falou o seguinte, olha, o câncer vai crescer e essa pessoa que hoje faz tudo, amanhã já vai fazer menos e vai ficar como um vegetal. E a coisa foi evoluindo, e a mãe junto já está há 6 meses, e esse filho está numa cama, né? Pessoa jovem, mas não faz nada. Mas ainda respira. Né? Se tem fôlego, se tem vida, há esperança. Amém? Então Deus, Ele criou um lugar, né, de descanso, é para quem confia no Senhor. E a palavra esperança é para quem sabe esperar no Senhor. Né? E acredita que Deus é poderoso.
Então, nisto, você descansa. Você confia. Você fala assim, eu não consigo, é muito peso para mim, mas eu tenho um Deus que pega, né, aquilo que está nas minhas costas e toma para si o meu peso. Aí a pessoa se sente aliviada. E é esse Deus que tem falado conosco. Às vezes nós estamos passando por cargas que nós não conseguimos, nós não aguentamos. Mas por quê? Porque nós somos tolos. Né? Como diz lá Jeremias 2,13, o meu povo fez 2 grandes males. Deixou a mim, de buscar a mim, né, fonte de água viva, e buscou cavar para si cisternas rotas, furadas, que não retém água. Ou seja, não mais buscam no Senhor. Né? Então, nisso aqui, irmãos, quando Deus, sabendo da nossa natureza, e a palavra, né, do Senhor, ela fala que o Senhor, Ele conhece, lá em Isaías 55:11, Ele fala assim, eu é que sei que pensamento eu tenho a vosso respeito. Tá bem? Eu é que sei. Né? Por quê? Os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. Deus, Ele viu ontem, o hoje e o amanhã. Então, o caminho dele é mais alto que o nosso. A gente só consegue enxergar o hoje. Mas Deus já viu amanhã. Então, nisso aí, né, o que Deus faz? Ele sabendo que nós temos essa fraqueza, né, então ele vem para nós, né, e Ele criou uma válvula de escape para nós, que é confiar. Aquele que deposita, aquele que se esconde, que habita no esconderijo do Altíssimo, aquele que confia no Senhor, ele descansa à sombra do Onipotente. Agora, aquele que não dá valor, não considera a Bíblia como uma verdade, ele fala, não, eu vou ter que resolver, porque se eu não resolver, ninguém resolve por mim. E vai, e vai, e vai, né? Então, dentro disso aí, né, eu queria falar para vocês o seguinte, Deus preparou duas coisas especiais para os seus filhos, né? Primeiro, um lugar de descanso. E um segundo, Ele preparou para nós o trono da graça, né? Então, nessas duas palavras, eu preparei, fazem alguns dias que eu estou estudando essa palavra, não vai dar para a gente falar essas duas palavras hoje, né? Então a gente vai falar só ao lugar de descanso. Por isso que o louvor cantou, meu lugar é no Senhor, esse lugar é no Senhor, né? Porque Deus está falando isso, né, para nós hoje, né? Então, quando a gente fala em lugares na Bíblia, a Bíblia explica a Bíblia, né? Então você vê lá alguns lugares especiais que tem na Bíblia, né? Que eles falam, o lugar, por exemplo, o Santo dos Santos. Né? A gente tem louvor que fala no Santo dos Santos. Né? É o lugar ali no tabernáculo, onde o cordeiro sem mácula foi imolado, ou é imolado, lá no tabernáculo. Então, o Santo dos Santos é um lugar de sacrifício. Quando você vê falar, né, na Bíblia, na sala do trono, é um lugar de governo, é onde o rei está sentado. Eu já estou falando na perspectiva de reino. Também você já ouviu falar, né? A sala do trono, a Bíblia cita, nós temos louvores, fala da sala do trono, lugar de governo de Deus, né? Está lá os 24 anciãos, né? Então, cercando lá o Deus Todo-Poderoso, está sentado naquele trono. Quando você vê falar na Bíblia do grande trono branco, já nós estamos lembrando da parte de juízo de Deus. Ali, Jesus foi dada a ele a autoridade para julgar toda a humanidade. O grande trono branco vai chegar o dia que todos os joelhos se dobrarão e toda a língua confessará Jesus Cristo como Senhor. Então, nós estamos falando de juízo de Deus, mas Deus também tem o trono da graça. Nós nunca, pelo menos eu particularmente, nunca preguei sobre o trono da graça. E Deus falou assim, é a hora de pregar o trono da graça. Né? Então, nós temos o trono da graça, que é onde vem o socorro de Deus. É de onde Deus manda a ajuda. É onde você tem tudo. Deus tem tudo lá.
que nós precisamos. É como se você entrasse numa loja que tem de tudo e você não precisa pagar nada, né? É só ir lá e buscar aquilo que você precisa. Então, Deus tem lá o trono da graça, o nome já diz, né? Então, essas duas palavras que o Senhor me deu para falarmos aqui para vocês, do lugar de descanso e do trono da graça, então hoje nós vamos estar contido aqui no lugar de descanso, e no próximo domingo a gente vai falar do trono da graça. Um complementa o outro, um está ligado ao outro, né? Para vocês verem aqui essa questão, nós vamos ver uma passagem que está, né, no livro, na carta aos Hebreus, no verso 4. Deus, Ele preparou um lugar de descanso e o trono da graça. Isso é muito importante para a gente entender. Isso é para a nossa ajuda, né? Para nos ajudar a vencer tudo que nós precisamos aqui nessa terra, né, enquanto vivemos aqui. Então, nisso aí, né, eu queria que os irmãos entendessem o seguinte: quando Deus fez a aliança com os homens, né, Ele criou para si um povo exclusivo, tal, nos tirou da escravidão do Egito, e Ele tinha, já ali, quando Ele chamou Moisés para tirar, olha, eu vi o sofrimento do meu povo, e eu ouvi os seus clamores, e resolvi descer aqui na terra para dar um jeito nessa situação. Moisés, você vai lá para tirar o meu povo do Egito e levar para um lugar que eu tenho para ele, um lugar que emana leite e mel. Então, nisto, quando nós vamos ver aqui essa passagem que eu citei para vocês, esse é um lugar de descanso, é a promessa de Deus para nós, porque às vezes você fica vendo, por que eu estou vindo à igreja, por que eu estou aprendendo a palavra, né? O que eu vou ganhar com isto? Deus tem para nós, né, o que a gente vai nos encontrar com Ele na glória, vai se encontrar com Ele na glória. Mas antes da glória, Ele tem para nós bênçãos para nós recebermos, né? Ele tem, assim como Ele tirou o povo de Deus do Egito e levou para Canaã, a terra prometida, Ele tem para nós também promessas para nossas vidas, que cremos nele. E à medida que nós estamos cansados, Deus está falando o seguinte: você precisa ver as promessas que eu tenho para você. Tem coisas que nossos olhos não veem e a nossa alma fica cansada. Mas quando você vê que Deus tem um plano, um propósito na nossa vida, então nós vamos ver o seguinte, né? Que lá em Hebreus 4:11, vamos ver se já coloca aí para nós aí, por favor. Hebreus 4:11, olha só o que Deus fala. Hebreus 4:11, ele fala assim: em vista disto, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, né? Em outra versão está dizendo assim, procuremos, pois, entrar naquele repouso. Mas em outra versão também diz aqui, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Lá. Procuremos, pois, entrar naquele descanso, repouso, descanso, naquele lugar de descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Que exemplo de desobediência o Senhor está falando aqui, pastor? Aí você vai lá, volta um pouquinho lá em Hebreus 3, né? Nós vamos ler no verso 7. Diz assim a palavra do Senhor: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como na rebelião no dia da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham visto as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração
e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Então assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tá? Então, de quem que ele está falando? Do povo de Deus que desobedeceu a Deus, né? Aqueles que rebelaram, né, quando foi lá ver a terra prometida, tá? Foram os 12 espias. Josué e Caleb falavam assim, essa terra é a terra que Deus prometeu, tem lá tudo que Deus falou, essa terra tem. Aí os outros 10 falaram o seguinte, mas tem gigante, tem problema, tem dificuldade, tem isso, então tem uns que vê a bênção e a promessa de Deus, outros vê dificuldade. E por causa daqueles 10 que falaram que era fria, que Deus, né, levou eles para o caminho errado, que é uma promessa que não deveriam ser seguida, Deus ficou irado e falou o seguinte, né? Vou ler aqui de novo. Né? Por isso, no verso 10, me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração, porque não chegaram a conhecer os meus caminhos. Assim eu jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então, aí vem a palavra de alerta para nós. Irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo que vos desvie do Deus vivo. Antes, exortai uns aos outros todos os dias. Né? Então, o que nós estamos falando aqui? Deus está falando que pela incredulidade das pessoas, Deus falou assim, vocês não vão entrar no meu lugar de descanso. Então, a palavra que Deus está dando para nós hoje é que há um lugar de descanso, mas não é para todo mundo. Tá? Não é para todo mundo. Então tem gente que vai, mas está sempre na mesma situação. Por quê? Porque há uma incredulidade. Ele não conheceu o caminho de Deus, não creu, não descansou à sombra do Onipotente, não confiou e não continuou buscando a Deus. Desistiu. Né? Então, quando a gente vê aqui, por exemplo, essa passagem, quando nós vemos essa passagem, nós vemos o caso de Eva, né? Lá no paraíso. Deus falou para Adão e Eva, olha, vocês têm esse pomar inteiro de frutas, 300 qualidades de fruta, 1000 qualidades de fruta, sei lá quantas qualidades de fruta. Só tem uma que vocês não podem comer. Eles resolveram encrencar com Deus por causa de uma que não podia comer. Deixaram de ver 299 árvores que podiam comer, não é? Então, nisto, houve uma desobediência, incredulidade. Eles foram e ouviram o seguinte, não, Deus está com conversa com a gente, né? Satanás foi lá, né, no ouvido de Eva e falou, olha, Deus está dando uma de esperto com vocês, porque se vocês comerem, vocês ficarão com conhecimento do bem e do mal, vocês vão ser igual a Deus, por isso que ele não quer deixar. Ah, é? Então é isto? Quer dizer, tudo o mais, eles abriram mão. Então o que Deus está falando aqui, né? Por causa da incredulidade, as pessoas deixaram de acreditar na sua promessa. E você sabia que quando nós não cremos em Deus, tá? Quando nós não cremos na sua promessa, quando nós não valorizamos o que Deus fez por nós, as pessoas estão a mesma coisa que falando assim, não importa que Jesus morreu na cruz. Né? Não, para mim não faz diferença Jesus ter morrido ou não ter morrido na cruz. Eu não acredito nisso. Então tudo isso a pessoa está jogando fora. Todo sacrifício de cruz, todo sofrimento de Deus por nós, todo o amor que Deus, né, sofreu ali para nos dar a salvação, tudo aquilo ali foi de água abaixo. Então, Deus ficou irado, falou assim, é assim? Então, não vão entrar no descanso. Então, irmão, o que foi que nós começamos lendo a palavra aqui em Hebreus 4:7? Aliás, 4:11. Esforcemo-nos, pois, para entrar no descanso. Esforcemos.
Se a palavra está dizendo esforcemos, é porque virão situações em que a gente prefere, não, né? A circunstância, não, isso aí, está vendo que está tudo contra. Eu não vou ficar indo na igreja, não vou ficar lendo a palavra, né? Olha o que está mudando na minha vida. Eu estou lendo a palavra, eu estou buscando a palavra, o que mudou? Né? Então, quando isso acontece, a desobediência é equivalente à rebelião. Tá? A rebelião. Aquele povo se rebelaram contra Deus e falou o seguinte: não serve. Esse Deus que nos tirou da escravidão do Egito, que prometeu essa terra que emana leite e mel, né? Ele poderia deixar a gente lá no Egito que estava bom demais, estava comendo, né? Irmãos, pensa no lugar de Deus. Se eu sou Deus, né, eu não ia deixar mais barato. Falei assim, não é possível, né? Eu fazer o que eu fiz por esse povo e eles ainda. Então, por isso, a palavra diz assim: esforcemo-nos para. Vou ler de novo aqui para vocês entenderem. Esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia. Por quê? Quando a gente não confia, nós vamos sentindo cansado e nós paramos no meio do caminho. Lembra aquelas palavras que Deus falava assim: não tire a mão do arado? Aquele que tirar a mão do arado e olhar para trás não é apto para ser meu discípulo. Então, as situações vêm, as situações não estão fáceis, mas quem é que vence? Aquele que persistir fiel até o fim, né? Aquele que crê, aquele que fala assim, não, né? Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado, ainda que a oliveira minta, eu exaltarei o Deus da minha salvação. Irmãos, isso é fundamental para que a gente possa encontrar descanso. Porque a hora que você faz isso, as circunstâncias não estão bem, não estão fáceis, mas você confia. Eu tenho certeza que aqui dentro, sentado aqui, tem testemunhos que confiaram e viram agir de Deus. E quem ainda não viu, vai ver. Porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele fica vendo até onde está o nosso coração, aonde está a nossa fé. E hoje ele está falando, esforcem para que ninguém caia. Porque aqueles que param de se esforçar, aquele que na primeira dificuldade, né? A gente tem lutas e mais lutas, irmãos. Todos os dias. Para fazer a obra de Deus. Se você foi escolhido para ser bênção de Deus, o que o diabo quer? Que você não acredite. Não foi isso que ele fez com Eva? Eva, né? Não seja boba, Deus está querendo te passar para trás, né? Ele não quer que você seja igual a ele. Irmãos, isso aí parece tão primário, mas é o que ele faz até hoje, né? Quando nós paramos, né? E a palavra não seria tão importante, aqui no verso 17 também ele diz o seguinte, ó: e contra quem se indignou por 40 anos? Contra quem? Contra aqueles que não creram. Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Está perguntando, né? E a quem jurou não entrariam no seu descanso? Não foi os que desobedeceram? Irmãos, o que é esse lugar de descanso que Deus está prometendo, que Deus promete? Cada um tem um lugar de descanso, cada um tem uma necessidade. Mas pensa naquela pessoa que está, vou dar um exemplo que é muita gente com situação financeira apertada. Pensa naquela pessoa que não está conseguindo pagar as contas, que o aluguel está pela hora da morte, como diz, né? E tal. De repente, Deus fala o seguinte, ó: o seu lugar de descanso é você sair do aluguel e ir para a sua casa própria. Olha que descanso que Deus dá. Não é? E por que não? Por que não? Nós, né? Nós estamos numa situação hoje, mas amanhã, o amanhã, nós não sabemos, mas Deus está falando, eu é que sei que pensamento tem a vosso respeito, porque os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Vocês não podem ver, mas Deus já viu o que Ele preparou. Então, quando nós sentimos o cheiro das promessas de Deus, Deus está falando, acredita
né? E siga em frente, confie em mim, descansa na sombra do Onipotente. Aí você vai dizer ao seu Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. Essa situação não vai tirar o meu desejo de adorar o Senhor. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitas pessoas que pararam de adorar o Senhor, né? Então nós precisamos, né? Deus está nos chamando para que a gente, como aquela brasa que vai encostando na outra brasa, vai aquecendo as brasas, daqui a pouco nós estamos, né, com o fogo todo aceso, né? Tantas pessoas esfriadas, se esfriaram pela situação da pandemia, uns perderam parentes, perderam pessoas importantes e desacreditaram. Mas o Senhor está chamando nós para que a gente não desista, porque a palavra diz, né, que o pavio que fumega não se apaga. Se nós temos fé e continuarmos, nós vamos ver a obra de Deus florescer. Amém? Irmãos, a palavra de Deus é isso. Quando você descansar no Senhor, você vai ter força e energia para enxergar aquilo que está na sua frente que você não está vendo. Eu queria colocar aqui para nós, né, que tem pessoas que estão na igreja falando o seguinte: aquela pessoa lá, aquilo lá vai para o inferno, porque pecou feio, né? Adulterou, matou, roubou. Irmão, a palavra está lá em 1 João 1,9. Se aquela pessoa que pecou feio se arrepender, né, confessar os seus pecados, Deus é fiel e justo para perdoar, e ela ir para a glória, e a vida dela mudar. Né? Aquela que está julgando que aquela lá está assim ou está assado, pode ser ela que não está mais acreditando em Deus. E essa não vai encontrar a área de descanso. E nós precisamos entrar na área de descanso para chegar no trono da graça, que é a pregação que nós vamos trazer domingo que vem. Uma coisa está ligada à outra. Então, nós estamos falando aqui, né, que a quem jurou que não entraria no seu descanso? Aqueles que não creram em Deus. Né? Não foi aos desobedientes? Né? Então, de modo que vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Se nós não crermos no Deus que pode mudar as coisas, nós não vamos entrar na área de descanso. A área de descanso é ver um refrigério na nossa vida. Hoje, a situação está... Você não está vendo a luz no fim do túnel. Mas Deus está falando, tem, né? Lá atrás de uma nuvem espessa tem o sol da justiça brilhando. Às vezes, né, agora faz 1 ano e meio que eu não viajo de avião como eu viajava antes. Toda semana ia para Brasília. Né? Depois da pandemia, nada de viagem. Mas era tão lindo você sair aqui de São Paulo, no aeroporto de Congonhas, aquele tempo terrível, aquelas nuvens, trovões e tal. O avião passava aquelas nuvens, né? Quem já viajou, né, de avião sabe do que eu estou falando. Aí o sol em cima daquelas nuvens brilhando, lindo, maravilhoso. Assim, não parece, né? Quem está ali embaixo não está vendo esse sol maravilhoso que está sendo coberto por essas nuvens. Deus, né, Ele permite que às vezes venham nuvens na nossa vida e as nuvens vêm para provar quanto você acredita que em cima dessa nuvem tem um sol de justiça. Tem um Jesus Cristo, né, que Ele nos escolheu, né, não foi nós que escolhemos estar aqui hoje, a palavra já falamos isso aqui outras vezes. Mas, irmão, o que nós estamos falando? Por mais difícil que seja a luta, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, esse tem o descanso. A alma para de espernear, o Espírito começa a falar e a alma começa a aquietar. Aquieta-te, alma, né? Eu sou Deus, eu que te cuido, eu que te protejo, eu que te livro. Quantos livramentos nós não temos tido, né? Quantos livramentos? Eu dou glórias a Deus todo dia, toda hora. Quantos livramentos a gente não tem? Ontem mesmo eu estava conversando com a minha esposa, né?
A minha esposa, como ela está sempre, né, lá cuidando lá do nosso almoço, jantar e tal, ela tem uma experiência com a cozinha tremenda, né? Eu estava falando como Deus tem sido maravilhoso, né? Minha esposa já teve situação em que Deus livrou ela tremendamente, que uma panela de pressão explodiu, né? E ela estava na cozinha, há 1 minuto antes, a vizinha chamou ela, vem aqui, né? E a vizinha chamava ela, pedia um ovo emprestado, alguma coisa emprestada, né? A vizinha chamou ela, não fazia 1 minuto, a panela explodiu, o fogão nosso arrebentou, né? Arrebentou. Olha como é que é o livramento de Deus. Quantas coisas Deus tem livrado, né? Assim, coisas assim que a gente fala assim, mas não é possível, né? Deus falou assim, não, eu tenho um plano. Às vezes o inimigo quer nos derrubar, quer nos tragar, mas Deus fala assim, não, eu tenho um plano, né? Então Deus, ele cuida de nós. Eu estava falando isso porque tinha várias outras coisas que a gente poderia ficar aqui a noite inteira contando. Você tem também. Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, Deus está falando o seguinte, ó, descansa no Senhor. Aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião, que não se abalam e permanece firme para sempre. Para a gente ver, né, que isso é a base para a gente entrar no trono da graça, né, para entrar no trono da graça, eu vou ler aqui, depois no próximo culto a gente vai voltar aqui nesse Hebreus 4, 7, de 11 em frente. Olha o que diz a palavra no verso 11, Hebreus 4, 11. Em vista disso, esforcemo-nos para entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência que você já sabe qual é. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela vai lá no fundo, e aquela dor que você está na alma, ela consegue separar, né, e você consegue discernir uma coisa da outra, né? E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar conta. Portanto, tendo Jesus, o nosso sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas alguém que a nossa semelhança foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aí vem o que Deus está preparando para a gente, para nós trazermos no próximo domingo aqui. Aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graças a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Então, existe o lugar de descanso e o trono da graça. Antes de chegar no trono da graça, da onde vem a ajuda de Deus, nós temos que ter lugar de descanso. Aqueles que não entraram no lugar de descanso não chegam no trono da graça. Estão entendendo por que uma coisa está ligada à outra? O lugar de descanso, irmão, é para você não desistir, para você seguir e Deus poder entrar com socorro. Se você, né, é incrédulo, se você não descansa no Senhor, você não chega no trono da graça. Então, no próximo domingo, nós vamos ministrar sobre a graça de Deus. Tremenda palavra que Deus preparou. Mas eu queria, antes de encerrar, falar daquilo que para nós chegarmos lá, a palavra diz, esforcemos-nos. Porque não é uma coisa que a gente vai fazer. É que nem a geração, né, do clique. Né? Eu clico aqui, ligo a televisão, clico aqui, ligo o ar, clico aqui, a bênção do Senhor vem. Não. A palavra diz, esforcemo-nos para entrar na área de descanso. E quem entrou na área de descanso? Aqueles que não perderam a fé. Aqueles que não caíram pela incredulidade. Se você lutar contra aquela circunstância que vem para te derrubar,
para desmotivar, para você não acreditar, para você não ir mais, para que você vai lá na igreja, né? Que nem o homem que veio pedir a cesta básica aí, né, para o Douglas, né, falou assim, o Douglas falou assim, olha, para receber a cesta básica eu tenho que assistir o culto. Eu, de jeito nenhum, que eu vou ver um homem pecador lá pregar, né? Meu Deus, né? Tem cada uma, né? Todos nós, né, pecamos, mas o que nós estamos falando é a palavra de Deus, essa nós temos que ter respeito por ela. É aquilo que se prega. Então, aquela pessoa que não crê, ela não chega no trono da graça. Eu quero falar para vocês, né, que, como eu disse, né, as pessoas às vezes ficam julgando pessoas que pecaram grandes pecados, mas esquece que a nossa desobediência é rebeldia e é tão pecado quanto aquele que tirou a vida de outro, porque você virou as costas para aquele que é a fonte de água viva, né? Então, irmão, eu queria colocar aqui para nós, né, uma passagem aqui para nós lembrarmos, né? Deus tem aquela, acima daquela nuvem, tem um sol da justiça brilhando. E nós temos que crer nisso. E nos esforçarmos. Eu quero lembrar aqui algumas situações, né? Pensa naquela mulher que Jesus curou, que tinha um fluxo de sangue que fazia ela sofrer durante 12 anos. Né? Aquela mulher, né, tinha uma situação de rejeição, porque naquela época, né, essa situação era considerada imundo, tanto quanto lepra. Né? Imagina como ela era rejeitada por ter aquela situação. 12 anos tentando, sofrendo, sentindo rejeitada. Um dia, ela soube que Jesus, né, curava. Um dia, ela creu no poder, né, que Jesus de cura. Ela falou assim, Jesus pode mudar a minha vida. E ela falou assim, eu vou me encontrar com Jesus. Pensa, né, aquela situação tão conhecida na Bíblia. Pensa, aquela multidão em torno de Jesus e aquela mulher, né, aquela mulher falou assim, se eu chegar, encostar nas vestes dele, eu vou ser curada. Eu preciso tocar ao menos nas vestes de Jesus. A fé dela era tão grande. Mas como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou chegar lá? Sem esforço? Nunca, né? A palavra diz, esforcemos para chegar na área de descanso. Ela se esforçou. Eu imagino aquela mulher, braço para lá, empurra para cá, e vai, até chegar e tocar em Jesus. Quando ela tocou em Jesus, depois de tudo aquilo que ela fez, na hora, né, mudou a situação dela. Ela encontrou o descanso que ela precisava, foi curada na hora. Jesus parou e falou assim para os discípulos, quem me tocou? Né? Vocês conhecem essa passagem tão, né, conhecida? Como, mestre? O senhor fala quem tocou? Com tanta gente aqui, milhares de pessoas, um querendo chegar perto de Jesus, aquela muvuca toda ali, né? Aí Jesus falou assim, não, alguém me tocou porque de mim saiu poder. Irmão, a gente sabe, a gente sente quando Deus está operando, você sente que Deus está tocando. E eu creio aqui, nessa noite, que tem pessoas que têm fé nessa palavra, e é como se fosse aquela mulher. Falou assim, se eu tocar nas vestes do mestre, eu vou ser curado. Quando Jesus viu, ela ficou morrendo de medo. Falou assim, agora eu fiz uma coisa errada, né? Porque eu toquei nele, né? Eu fui curada, mas não foi ele que me curou, foi eu que... Aí Jesus falou assim, que só queria saber quem é essa mulher que me tocou, quem é essa pessoa que me tocou, porque, fantástico, ela foi curada pela fé. Mulher, a tua fé salvou. Agora, foi fácil, irmão? Não, ela se esforçou. Tem pessoas querendo soluções, mas não se esforça nada. Deus está falando assim, desse jeito. É assim que é a sua fé. Pensa, outra coisa linda, irmão.
Pensa naquele dia que Jesus estava lá em Cafarnaum, na casa lá de Pedro, lá curando pessoas e tal, e tinha 4 amigos que tinham uma pessoa paralítica na cama, e eles falaram assim, se nós levarmos esse paralítico para Jesus, ele vai ser curado. Mas como é que nós vamos chegar? Pensa que onde Jesus estava, a casa estava assim de gente, e em volta uma multidão, e não tinha como entrar. Pensa aqueles homens carregando uma cama com paralítico e falando assim, não, só tem um jeito. Se nós subirmos em cima do telhado, abrir o telhado e descer aquela cama. Quando Jesus viu aquilo, você não acredita. Eu não acredito, né? Não tem como não curar esse homem. Olha o esforço, olha a fé. Quando nós nos esforçamos, nós encontramos a área de descanso. Aquele homem, Jesus falou assim, pega a tua cama, né, e vá para a tua casa, que a fé né, te salvou, você está curado. Né? Irmãos, tem pessoas que querem, mas aí, é como eu sempre falo, né, aquela mulher que estava falando, pastor, ora por meu filho e tal, que está com problema. Falou assim, deixa eu ver o seu joelho. Nem está sangrando. Quanto você tem orado, quanto você tem se esforçado. Então, Deus está falando para nós, esforcem-se. Né? Esforcem, acreditem. Quando nós acreditamos, nós nos esforçamos. Se nós não acreditamos, você não vai fazer esforço nenhum, mas também não vai alcançar aquilo que Deus preparou. Amém? Eu gostaria que o pessoal do louvor viesse para nós encerrar, que há um lugar, né? E esse lugar é no Senhor. Quando nós cremos nesse lugar, que esse lugar é no Senhor, se nós saímos daqui nessa noite com essa fé no coração, nós vamos nos preparar para entrar no trono, na presença, né? No trono da graça, aonde vem o nosso socorro, aonde Deus manda ajuda. Mas nós precisamos entrar nesse descanso do Senhor. Amém? Você crê nisso? Fica em pé, vamos estar orando.